Bom dia, eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Provérbios 2, ele apresenta a promessa dele, né, para as pessoas que viverem de modo sábio, aqueles que vivem com respeito, com reverência, né, e admiração por Deus. Por isso se conduzem numa vida reta, e essas são algumas das promessas que Deus apresenta para os filhos dele. Primeiro, ele, aqui no capítulo 2, primeiro ele diz que será o escudo protetor para aqueles que viverem em sabedoria. Segundo, Deus dará bom senso e boa postura àqueles que tiverem temor por ele. E terceiro, Deus livrará do mau caminho e das más influências, né, também, aqueles que viverem com o temor dele. E por último, e quarto, né, desse capítulo, Deus nos livrará de toda tentação e pecado, porque Deus é nosso protetor, Ele nos dá bom senso, Ele é o nosso libertador. Então, a palavra de Deus diz que ser sábio é viver de modo correto. E ter uma vida correta, né? Para a gente ter uma vida correta só é possível com a bênção do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, a minha oração é que nós venhamos desfrutar desta bênção neste dia, aprendendo mais e mais da palavra de Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando sabedoria para discernir a palavra dele que será ensinada pelo nosso pastor nesta manhã. Que o Senhor, meu Deus, venha nos direcionar na tua palavra. Fica conosco, dá-nos um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos assim hoje praticamente terminando a nossa série de estudos escatológicos e hoje, como eu anunciei, nós vamos abordar um pouco sobre os dias que a igreja está vivendo na face da terra, e eu tenho um assunto que eu considero assim muito importante e que eu preciso, assim, de uma forma bastante direta e clara, passar para os irmãos, porque é um assunto extenso, é um assunto que nos é muito precioso saber, né? Então, diferente do que muitos cristãos pensam, né, quando as Escrituras mencionam os últimos tempos, os últimos dias, ele está se referindo a toda a história do mundo a partir da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando Jesus veio, já começou a era dos últimos tempos, né? Não somente os momentos assim que antecedem a sua segunda vinda de forma imediata, né? Mas, de fato, nós estamos vivendo dias muito especiais, dias muito atípicos, eu diria, né? Dias atuais em que se pode testemunhar serem dias de extrema turbulência, de extrema agitação, né? Dias muito difíceis em todos os níveis da vida humana, né? No político, no social, no profissional, no econômico, até a própria natureza, né? Principalmente nós estamos vendo nesses dias aí
fatos, fenômenos, né? E o que se dirá da vida espiritual também, né? A questão comportamental do homem, a moral, a ética, a obediência, o respeito, o amor, né? As bases e os princípios familiares, que se tornaram coisas vãs, coisas obsoletas, atrasadas, fora de época, né? Agora, nós temos aí também os artigos de corrupção, a libertinagem, as drogas, o homossexualismo, a iniquidade, enfim, né? São coisas terríveis que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia nos diz que temos visto com muita frequência estas coisas, mas a Bíblia nos diz algo que é importante observar, que são dias de declínio espiritual e de apostasia, né? Serão poucos aqueles que permanecerão fiéis aos ensinos do Senhor e se manterão, né, ao modelo que Ele deixou, o modelo que Ele deixou para a sua igreja. Alguns poderão pensar o contrário, mas o próprio Senhor Jesus afirmou lá em Lucas capítulo 18, quando Ele diz que será que Ele encontraria fé na volta do Filho do Homem, né? Então nós temos visto, irmãos, pela mídia falada, pela mídia televisiva, pelas redes sociais, com muita velocidade, as notícias que são destaque no mundo e que chegam a nós assim de forma instantânea, né? Nós temos visto a diversidade de pensamentos, de opiniões, de partidos, né? Tem feito do mundo realmente uma grande Babel, né? As pessoas, apesar de viverem a era da informação, têm incorporado um perfil meio emburrecido e se transformando assim numa massa de manobra. A verdade é essa, né? Muitas opiniões e muita divisão, e nós temos vivido de forma confusa, terrivelmente efervescente em nossas opiniões, nossas visões de fatos. Os relatos não são nada atuais, muito pelo contrário, a Bíblia já previa este tempo que nós chamamos de últimos dias da história dessa terra, né, da igreja, principalmente na face da terra. São informações, irmãos, que permitem, de forma muito simples, a constatação do cumprimento de todas as profecias contidas na Bíblia, né, apenas se observando os acontecimentos nesse tempo em que vivemos. Os que não são cristãos têm dificuldade até em acreditar que estamos vivendo esses dias finais da história desta terra. Muitos até zombam de pregações, de estudos, de textos, de palavra, né, como nesse pequeno estudo que nós estamos oferecendo. São pessoas que têm em suas mentes a ilusão de uma eternidade física, fato que nós sabemos que não é realidade, né? E essas pessoas vivem descoladas do mundo espiritual, que na verdade é o mundo eterno, né? A variedade de comportamentos, de ideologias, de atitudes, respostas, moda, tudo tem feito desse tempo uma grande confusão. A Bíblia nos fala em 2 Pedro capítulo 3 que, sabendo primeiro que nos últimos dias, né, viriam escarnecedores, né? Nós já sabemos, zombariam, andariam segundo suas próprias concupiscências, né? Ficariam fazendo chacota, perguntando onde está Jesus, vocês dizem que Jesus está voltando, né? Nós sabemos disso. Então, nesses estudos que nós temos feito e disponibilizamos aqui nesse canal, nós já fizemos alusão dos eventos que estão na iminência de acontecer, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o governo do anticristo, o milênio, os julgamentos de Cristo, né? A última rebelião, o juízo final, nós já falamos disso. E falamos também que a partir daí o que se seguiria como destino, né, da igreja é a eternidade com Cristo. Eu me lembro, desde menino, que se fala sobre o fim do mundo, né? Profecias, na verdade, não se cumpriram. Minha avó, por exemplo, dizia, era uma coisa que ela sempre dizia, eu nunca esqueci, ela dizia, não, de 1000 passará, mas de 1000 não passará. E aí, quando chegou o ano de 2000, foi aquela expectativa,
né, e nada aconteceu. Mas eu quero te afirmar que o relógio de Deus, a agenda de Deus, eles não pararam, né? Muito pelo contrário, estão vigentes mais do que nunca, né? E nós sabemos que toda a informação que precisamos crer são as que estão contidas na Bíblia, na Palavra de Deus. O que Jesus disse quanto ao fim do mundo, ao fim das eras, né? Quando é que ela chegaria, nós podemos ver em Mateus 24, né? Ele fala que quando esse evangelho do reino fosse pregado no mundo inteiro, em testemunho das nações, então viria o fim. É a única coisa que ele diz, que ele afirma, né? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria homens até querendo se passar por Jesus para enganar, mas Cristo também, em Mateus 24, fala para que nós estivéssemos atentos, para que não fôssemos enganados, porque Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos, né? Então diz muitas outras coisas que é preciso ler, é preciso estar em espírito para entendê-las, para discerni-las. Agora, uma pergunta que não quer calar, né, avaliando nossos dias, é em que condição moral estará a nossa sociedade nos últimos dias, né? A Bíblia fala, a Palavra de Deus fala, Paulo ele diz a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos penosos, tempos difíceis, né? Em que homens seriam amantes de si mesmos, seriam gananciosos, presunçosos, seriam soberbos, seriam blasfemos, desobedientes, né? Ingratos, ímpios, sem afeição natural, né? Implacáveis, caluniadores. Ele faz uma relação muito grande, orgulhosos, amigo mais dos eleitos do que de Deus, né? Amigos de si mesmo, com aparência de piedade, até com aparência de piedade, né? E Paulo aconselha o afastamento dessas pessoas, né? Então não é muito difícil fazer essa constatação, basta de fato atentar para o que está acontecendo em nossa cidade, até mesmo em nossos bairros, nossas ruas. Existem, por exemplo, sinais mais amplos e comuns nesses nossos tempos, um aumento grande da criminalidade, da agressão, da violência, né? E também tem algo que me chama a atenção, ou melhor, que nos chama a atenção, que é o aumento do conhecimento, a facilidade, né, que hoje existe, né, de deslocamento, principalmente a Bíblia. Eu lembro do texto de Daniel, quando Daniel diz que o homem chegaria a um ponto que correria de uma parte para outra e a ciência se multiplicaria. Eu lembro que quando lançaram aquele avião supersônico, né, se dizia que poderia se tomar café em Nova York, almoçar em Paris, jantar em Tóquio, né? E realmente é uma realidade, né? O profeta Naum, por exemplo, ele também fez uma profecia dizendo que os carros se deslocariam com velocidade, como tochas de fogo, de um lado para o outro, se amontoariam nas praças, né? Isso acontece nas metrópoles, nas cidades, né? Então hoje nós vemos que todas essas coisas, né, está, vamos dizer assim, já acontecendo, né? Mas o que eu quero hoje, de uma forma muito especial, passar para vocês é a questão da tecnologia. O que a tecnologia tem a ver com a igreja, ou ao contrário, o que a igreja tem a ver com a tecnologia? Diz Daniel que a ciência se multiplicaria, né? Nós estamos vivendo essa era da tecnologia, da intranet, da internet, dos satélites, dos documentos virtuais, né? Do internet bank, enfim, muitas coisas hoje são possíveis através de tecnologia, né? E agora está para ser lançada, já se fala, né, da plataforma 5G. Em primeiro lugar, para a gente começar esse assunto, é necessário saber o que é tecnologia 5G, né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens
dessa tecnologia, né? E de início eu quero dizer que não é um assunto simples, não é algo que possa ser explicado aqui de uma maneira a contemplar todo o conteúdo, não é, né? Mas eu vou, em palavras simples e resumidas, trazer uma ideia do que seja esse assunto e como é que ele se relaciona com a igreja, com a nossa vida espiritual, como é que nós devemos perceber o que está por trás disso, né? Então, o primeiro que nós precisamos saber é o que significa a letra G, né? A letra G significa geração, uma coisa simples, ou seja, 5G é a geração, uma quinta geração, né? Tecnologias que já foram usadas no passado, chegando na telefonia celular, ou seja, como primeira geração, que permitiu que nós falássemos com um telefone sem fio, né? Foram os primeiros celulares, aqueles tijolões que permitiam que a gente falasse com outras pessoas, né? Depois vieram o 2G, que permitiu que, além de falar sem fio, nós pudéssemos fazer comunicações através de texto, através de escritas, né? Chegou depois a terceira geração, ou seja, 3G, que também, além de tudo aquilo que nós já estávamos usando, nos trouxe a oportunidade de nos conectar com a internet, com a rede. Houve a possibilidade de enviar mensagens de áudio, de vídeo, receber notícias, etc., né? Alguns programas de aplicativos começaram a ser implantados, acessos a contas bancárias, né? E chegamos ao 4G, que é o que nós estamos usando hoje, que nos permite acesso às redes sociais, a streams, a e-mail com junção de programas tipo Microsoft, PDF, né? Imagens. Então, nós vemos que o GPS também, né? As informações em tempo real. Então, o 4G ele permitiu a inserção de muitas coisas, né? Imagens instantâneas, coisas que na geração passada não se podia fazer, não era conhecido, não havia aparelhos específicos, né? Então a tecnologia 5G, dizem, será 600 vezes mais rápida do que a tecnologia 4G, né? Vai permitir a transmissão de dados, segundo eu pesquisei, a 1,5 gigabytes por segundo. Coisa extraordinária, coisa tremenda, né? Mas o melhor ou o pior, não sei ainda. Vai permitir um interface, né, com uma inteligência artificial com todo o dispositivo eletrônico que nós tivermos. Isso aqui nos chama atenção. E, por exemplo, carros, vamos ver aí carros autônomos que se comunicarão sozinhos, né? Que vai estar atento, vigiando sinais de trânsito, pardais, aproximação de obstáculos, parando sem que haja nenhuma interferência humana, né? Então, se você estiver distraído, essa tecnologia vai estar trabalhando a teu favor, em sintonia ali com o veículo, né? Ela vai permitir também, essa plataforma 5G vai permitir também cirurgias remotas, ou seja, um médico lá no Japão vai poder operar no paciente aqui no Brasil de forma segura e precisa. Hoje a gente já tem a chamada robótica, né? Mas o médico precisa estar presente, já com a plataforma 5G não, né? Por quê? Porque não haverá o que chamamos de delay, né? Delay é um termo que quando ele é usado, quando é usado o sistema eletrônico, né? Ele leva um tempo de resposta, né? Quando ele faz um movimento lá no computador, leva um tempo de resposta para responder aqui. Já com o 5G, a resposta é imediata, o movimento é repetido praticamente no mesmo instante, né? Então essa tecnologia vai permitir muita coisa. E uma delas é que haja uma interação entre todos os dispositivos eletrônicos, né, que usamos, né? Então, por exemplo, nosso fogão, eu posso dizer para o meu fogão acende, aí ele vai acender, né? Sua torradeira, seu micro-ondas, sua TV, né? As luzes da sua casa, acende a luz da varanda, acende a luz da sala. Então, por conta disso, eu
comecei a meditar e eu quero fazer algumas observações, não criadas por mim, viu? Essas observações não foram criadas por mim, mas baseadas em leituras que eu já fiz, em muita pesquisa a respeito do assunto, sobre a ética dessas coisas, sobre os aspectos espirituais dessas coisas, sobre os aspectos sociais, saúde, etc. E eu já vi muita coisa. E alguns cientistas eles estão afirmando que essa tecnologia ela vai afetar a vida humana e a dos animais pelo nível de radiação que ela vai emitir. Hoje nós vemos essas antenas de transmissão de telefonia altas, né? E as antenas de 5G elas serão pequenas, serão instaladas em postes, serão instaladas em vários lugares, então a radiação será muito maior, né? Uma radiação bem mais intensa, bem mais potente, né? Do que as que hoje nós já temos, ondas magnéticas, né? Que vão formar uma malha. Hoje já existe essa malha magnética, mas essa malha será intensificada. Alguns dizem que o número de problemas, de patologias surgirão em maior número, né? Por exemplo, atrofias, câncer, variação do sistema imunológico vai ser muito maior. Isso é o que diz hoje as várias opiniões, né? Mas, por outro lado, são problemas que o 5G trará também de benesse, também tem coisas boas. Isso significa que os eletrônicos e máquinas, de certa forma, trabalharão a nosso favor, né? Mas eles serão autônomos e haverá um momento em que eles vão tomar decisões no nosso lugar. Por exemplo, hoje nós já temos algumas tecnologias que aplicadas a carro oferecem certos confortos, né? Fazem regulagem de combustível, de frenagem, de curva, sem interferência do motorista. Temos carros que estacionam sem interferência do motorista. Então todos os negócios vão ser dirigidos, irmãos, por essa tecnologia, né, avançada, logicamente, né? Então hoje, por exemplo, já existem computadores na Bolsa de Valores que analisam os algoritmos, né, o mercado, e dizem quando vender, quando comprar. O corretor ele só obedece ao comando da máquina, quem decide é a máquina, né? A agricultura, por exemplo, ela vai ser avaliada do alto através de drones, né, instrumentados com essa tecnologia 5G. Eles vão determinar quando e em que nível deve ser feita a adubagem, em que tempo deve ser feita a semeadura, a colheita, né? Farão avaliações climáticas em que o homem poderá se orientar de forma precisa antes de sair de casa, né? As máquinas serão teleguiadas, programadas, dirigidas por GPS, satélites e farão com perfeição todo o trabalho, né? Dirão quando deverão ser colhidas, avaliarão com mais precisão as pragas, né, na agricultura e determinarão a dosagem dos venenos a serem aplicados, quais os venenos, né? Algumas máquinas serão controladas por essa plataforma, por essa tecnologia, farão a colheita, elas mesmas ensacarão, carregarão, armazenarão em depósitos automatizados, com controle de temperatura ambiental, enfim, né? Então tudo isso é maravilhoso. Se nós formos pensar, tudo isso é maravilhoso, né? Mas também tem suas desvantagens. E uma delas é a chamada deepfakes, né? Deep é profundo e fakes é falso. Então é mais ou menos assim, você consegue criar imagens falsas com pessoas. Hoje essa tecnologia vai permitir você, por exemplo, mudar o seu rosto. Já existe um programinha, um aplicativo que você muda o seu rosto, mas essa tecnologia 5G vai aperfeiçoar isso, né? E vai ser possível colocar uma pessoa numa cena de crime, por exemplo, né? Então você imagina isso, né? De certa forma, nós vamos ver que usado por pessoas de má fé, de má índole, isso vai ser muito problemático, né? Para a vida das pessoas, vai trazer muitos problemas. Então a tecnologia 5G será, além de um aperfeiçoamento fantástico, né, vai permitir muitas coisas ruins também. A tecnologia fará com que a realidade virtual ela seja perfeita. Isso é perigoso, né? As pessoas serão mostradas fazendo coisas que não fizeram, dizendo coisas que não disseram, né? Então você imagina você diante de um juiz
né, tendencioso ou político e que tem interesse em te prejudicar, em tirar você do caminho usando essa tecnologia. Isso vai ser uma coisa muito tremenda, porque a mesma parte técnica vai ser difícil detectar, né? E sabemos que isso também acontecerá, de certa forma, será usado pelo inimigo de forma espiritual, né? Nós vemos hoje que, no caso espiritual, uma coisa que me preocupa, que me impressiona, né, é a capacidade que essa tecnologia vai ter de te espionar, né? Você em casa, a sua TV, os seus aparelhos, né, servirão de espiões. Mas como, pastor? O meu fogão, como é que a minha televisão vai cuidar de mim? Hoje não. Mas em breve, por exemplo, nós vimos aí há pouco tempo as televisões antigas sendo jogadas fora, porque elas já não pegavam mais a transmissão, né, em HD. Precisou muitos jogarem fora ou colocarem uma antena especial, um aparelho especial, que também já vai acabar. Isso já vai acabar, né? Então essas nossas televisões, esses nossos aparelhos domésticos, tudo isso vai ser substituído num breve tempo, e todos eles vão vir de fábrica com receptores, com essa plataforma 5G, né? Vão tirar a tua privacidade, eles vão ver como você dorme, como você acorda, né? Vão ver, vão permitir, assim, através eu estava lendo um artigo científico, um termo técnico chamado Neuralink, né? Ou seja, eles vão criar máquinas que tenham interface com o teu cérebro, né? Através das coisas. Pastor, isso é muito, vamos dizer assim, isso é utópico, isso é realmente uma coisa que parece aquele gibi do Flash Gordon que o senhor lia. Não, nós já estamos vendo isso acontecer, né? Existe uma empresa chamada Tesla, né? Essa empresa está desenvolvendo esse projeto, já está num nível bem avançado. Então você vai a um exame, por exemplo, de tomografia, vai a um exame de ressonância, de eletroencefalografia, e seu cérebro ele é escaneado com todos os seus pensamentos e memórias. E aquilo vai para um computador, vai para um arquivo, né? E você é monitorado, a tua característica, o teu perfil interior é monitorado. Então tudo que você é por dentro fica exposto dentro de uma máquina que pode ser transferida como arquivo de um lado para o outro, né? Então, é por isso que eu fiz questão de comentar com vocês a respeito dessa tecnologia, porque isso é uma realidade, né? Então, nós precisamos observar. Tem coisas boas, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, que se esquece com facilidade das coisas, poderá ser tratada, né, dos seus esquecimentos, fazendo essas memórias registradas, né, serem desenvolvidas, havendo um dispositivo que será ligado a elas através de um chip no cérebro, né, e desse paciente com Alzheimer, que vai dar a ele uma vida mais ou menos normal. Então é uma coisa boa. Mas por outro lado, vamos pensar no que o diabo, no que o inimigo pode fazer, né? Então você pode dizer que isso seria maravilhoso, né? Mas imagina esse dispositivo dentro de você, sabendo tudo que você pensa, tudo que você faz, e armazenando isso dentro de uma rede onde ficaria a tua privacidade, tua alma, teus sentimentos. É espantoso, mas hoje eu quero te dizer uma coisa: todos os teus dados hoje, todos, estão no computador, através do seu CPF, através, quando você preenche uma ficha cadastral na internet, aquilo é vendido, aquilo passa, né? Para empreendimentos, para corporações, e toda a tua vida está ali, né? Então, eu diria que você ficaria com muito mais facilidade nas mãos de pessoas que gostam de você e de pessoas que não gostam de você, né? Gente que, em teoria, né, poderiam te abençoar ou poderiam te prejudicar. Olha, pastor, isso está parecendo teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é uma tecnologia dos últimos tempos já preparando para o governo do anticristo, né? Então, por quê? O tema é necessário que a gente aborde isso, porque
isso está sendo preparado, né, para que haja uma grande alteração, que eu diria modificação no sistema cibernético. Então isso é muito sério, né? Não é ficção, é realidade. E a igreja tem que estar nesse contexto e não pode ignorar essas coisas. Hoje o que mais nós vemos são celulares agregados, né, com o ser humano. Ninguém sai de casa sem um celular, né? Quem te garante que os que estão na frente dessas tecnologias não estarão também influenciando suas emoções, seus sentimentos, suas decisões através desses celulares com 5G? Porque daqui a pouco já vai começar a ser vendido celular 5G, né? Só não foi vendido ainda porque nós somos países, nós sempre chega por último aqui, né? E se eles quiserem, eles começam a interferir no teu raciocínio, né? Mexer com a sua fé, a fazer a você até mesmo a descrer em Deus e a se afeiçoar a um líder, a uma liderança, a um regime, a uma ideologia, né? Então, está aparecendo, sabe, isso está aparecendo utopia, né? Neurose. Não é. Nós precisamos comentar isso e precisamos avaliar isso à luz da palavra de Deus, né? Claro que não é algo para se pensar e estar preocupado o tempo todo, né? Mas precisamos estar, isso nos mostra que nós precisamos estar cada vez mais afinados com a palavra de Deus. Tem muito mais coisas que eu li a esse respeito e continuo lendo, mas que não daria tempo para descrever aqui, né? A autocrítica e o autoconhecimento, eles precisam caminhar juntos, sempre à luz da palavra de Deus, porque esse é um processo de nos conhecermos melhor, de nos identificarmos, né, nas nossas fraquezas, nas nossas virtudes, de avaliar nossas potencialidades, né, e através delas buscarmos melhores escolhas para o nosso presente, que sem dúvida vai determinar o nosso futuro. Então a tecnologia 5G eu quero comparar a um tema conhecido dos estudiosos de teologia, eu já li muito a esse respeito, que é um tema chamado o olho que tudo vê, aquele olho que tem na nota de dólar, né? Na verdade, de forma simples e direta, esse é um processo, né, que vai exigir uma tecnologia, que vai exigir uma forma, um meio de se alcançar isso. Então, o meu objetivo, diante de tudo que já li, claro, né, clamando pelo discernimento do Espírito Santo, é traçar um paralelo no máximo superficial possível, a fim de revelar a relação direta dessa evolução tecnológica com esse método, né, para dominar a sociedade global, né? Nós estamos vendo que tudo parte por aí, globalismo, né, essas coisas, tudo parte para um domínio total, né, o governo do anticristo. Então é como vai se aplicar através da política, né, e através da religião do mundo, uma única religião, né? A verdade é que esta geração já está dominada por uma elite global, né, o chamado popular, donos do mundo, né? É um plano básico de formar uma consciência superficial de que o homem precisa de uma total e emergente segurança para sobreviver às grandes transformações que virão, né? Então, transformações que precisarão de tecnologia sustentável. Aí os fins justificam os meios, que é a conquista e a manutenção do poder, né? Onde o poder começa pelo domínio, né? Então você vai entender o que eu estou falando, né, na medida em que nós vamos conversando, porque é importante e imprescindível a evolução tecnológica, né? Começando pelo Brasil, por exemplo, ainda nos comportamos, né, em relação ao mundo como se estivéssemos no princípio, né, das coisas, salvo o exagero da minha parte, né, mas nós somos terceiro mundo. O padrão de vida geral do brasileiro é arcaico em relação a qualquer nível de outros países e terras de avanço tecnológico. Meu filho teve há poucos dias nos Estados Unidos, trouxe fotografias, me contou: pai, é outro mundo, é outro planeta, né? As pessoas vivem de forma diferente, a casa que eu fiquei é totalmente diferente, né? As ruas.
totalmente diferente. Claro que lá existe crime, claro que existe violência, claro que existe assalto, roubo, existe tudo isso, mas grande parte da sociedade vive diferentemente da nossa. Então a tecnologia ela demora a chegar aqui, mas quando chega o povo adere com facilidade. É como a última maravilha do mundo, e é por isso que eu estou preocupado já em já avaliar isso, que a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda, né? É por isso que eu estou incluindo esse estudo. Nós somos ainda considerados como uma raça intelectualmente classificada como subdesenvolvida, né? Então, a nossa cultura, ou seja, o nosso desenvolvimento de conhecimento em geral, a nossa sociedade, ainda está a um oceano de distância, né, em relação a muitos outros países. E ainda há uma distância para chegarmos onde nós poderemos avistar, né, sociedades avançadas. Um exemplo típico disso foi o primeiro satélite. Nós lançamos, foi em 2017. Ele é um dos motivos porque nós somos considerados arcaicos, né, em relação ao nível de evolução da tecnologia, em relação ao padrão de desenvolvimento mundial, né, adotado pelas demais potências, que já estão sob o domínio pleno dessas tecnologias e suas sociedades definidas também culturalmente e mais evoluídas, porque eles detêm patentes de primeiro mundo, né, diante das quais nós estamos anos-luz, né, distante deles. Então, este não será o foco central do assunto, mas eu quero falar sobre a questão da relação espiritual dessas tecnologias conosco. Há uma relação direta entre o avanço tecnológico digital e o misticismo religioso no mundo. Se por uma questão política e social o Brasil é subdesenvolvido, por outro lado, Satanás ele se preocupa muito com o Brasil, porque o Brasil é religioso, é espiritual, né? É um povo que teme a Deus, que ora, né? É um povo que gosta do Evangelho, é amigo do Evangelho, mesmo não sendo cristão, né? Então, por certo, discernirá, né? Esse povo discernirá essa tecnologia mais avançada do planeta de forma rápida, mas isso não pode ficar na nossa vida apenas de uma forma superficial. Nós precisamos ajustar o nosso nível de conhecimento. Os globalistas, eles estão preparando o ambiente para o aparecimento do anticristo. Estão a todo vapor, né? E por conta disso se justifica a urgência global de equiparar todos os povos do mundo ao mesmo nível de padrão, para estarem aptos, né, ao acesso que será, afirmam, um benefício comum para todos. É importante a gente analisar como essa tecnologia em si se relaciona com a fé, né, e de como ela está ainda encoberta, ainda escondida, né? A ideia é elevar a tecnologia de uma forma que vai encobrir a religião até que uma se fundirá à outra, né? Se perguntarmos por que esta tecnologia, por exemplo, a 5G, por que gera preocupação, talvez já tenhamos resposta, mas ela ainda não está explícita. Na verdade, ela visa deturpar a visão espiritual, né? Deturpar a visão espiritual e trazer secularidade ao homem sobre a sua realidade de que ele é um ser necessitado de segurança. E essa tecnologia dá ao homem um certo poder, né? Capaz até de dizer, olha, você é Deus, você pode tudo com essa tecnologia, né? Então, religiosamente, essa tecnologia visa reeducar, reformular o pensamento espiritual global, né? Ressignificar a teoria, né? Para definir, para distinguir o homem dentro desse contexto de fé, né? E formulando apenas um conceito entre o divino e o imperfeito, né? Mostrando que Deus fez um homem imperfeito, mas nós estamos criando mecanismos para torná-lo perfeito. Então, tornando as religiões como sendo a mesma forma de adorar, mas adorar não ao Deus verdadeiro, adorar
por exemplo, a máquina, adorar a tecnologia, né? Adorar a um líder, né? Adorar a um sistema, a um partido, né? Então, calma, a gente está falando essas coisas, mas nós vamos chegar lá onde nós vamos entender porque será cada vez mais difícil a igreja ficar aqui na Terra, né? A dificuldade dos criadores dessa tecnologia e os seus reais objetivos é justamente o povo evangélico, é espiritual, porque o povo evangélico é assentado, é firmado na sua fé. Então, para eles é um obstáculo. Então, a sua finalidade deles, principalmente, é restringir o acesso desse conhecimento ao povo evangélico, né? Eles visam deturpar totalmente a visão espiritual e secular o homem, impedindo ele de acreditar na realidade de que ele pode ser semelhante ao seu Criador. Essa foi a estratégia de Satanás lá no Éden. Parece que a história se repete, né? Mas só que agora numa outra formatação, de uma outra forma. Então o homem tem um corpo, um espírito, uma alma e ainda pode ser dotado de um poder dado por uma tecnologia, né? Então, a única fórmula encontrada para controlar esse homem foi dotar uma classe seletiva de pessoas com uma capacidade especial, diferenciada, né? Para, através dela, minar gradativamente a força divina natural que o homem possui, né? Cujo inimigo de Deus não pode conter ou superar, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é impossível impedir ou deter a consumação desse projeto global, porque ele faz parte da agenda do aparecimento do anticristo. O segundo fato de que não pode ser impedido, visto que ela é constituída por seres humanos, né, que são manipulados como marionetes por uma casta superior, potestade do mundo invisível. Então, isso é uma casta de demônios dotados de energia espiritual ativa própria, né, que habita nas regiões celestiais, ou seja, numa espécie de mundo invisível, aos olhos de cuja esfera se executa um programa tecnológico ultra avançado, visando dominar e fazer cativo todo o planeta Terra, né? Essa casta humana nós já conhecemos, eu já inclusive falei algumas vezes sobre ela, são os chamados Bilderbergs, fundado em 1954. Esse grupo, ele é um grupo seleto, é um grupo, eu diria que é a base da pirâmide, né? Ou melhor, que é o topo da pirâmide. É um grupo que, na verdade, mantém o domínio tecnológico do mundo, tecnológico e financeiro do mundo, né? Então, a potestade do mundo espiritual dirige esse grupo, essa gente. Então, sintetizando, o controle total, né, cujas lideranças mundiais estão diretamente ligadas a eles, né, a essa classe dominante, né, são constituídas de interesses de implantação de meios, né, para controle global, né? Então visa pacificar, controlar os povos e nações da Terra com a finalidade de tornar esses povos, ou tornar os habitantes da Terra eternos submissos, todos com exceção dos filhos de Deus, claro, né? Porque os filhos de Deus serão arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo, mas os que ficarem pertencerão ao sistema global articulado pelos senhores do mundo, né? E em pouquíssimo tempo eles vão estar definitivamente pacificados, porque não dizer controlados, né, no futuro, e escravizados. Então esse processo ele não está começando, ele é milenar. Ele já está controlando as mentes e as pessoas em todo o mundo, né? Nós vemos aí líderes que estão empenhados nisso, né? Líderes da China, da Coreia do Norte, da Rússia, da Turquia, do Irã, né? Estão empenhados totalmente nisso, né? Então estão empenhados comprando e alterando, né? Todo o necessário
para que isso seja levado a cabo, né? Essa teoria ela vem sendo desenvolvida pelo chamado mistério da iniquidade, né? Conforme a gente vê lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz que ele já opera, né? Já opera, que somente será afastado quando aquele que o detém sair, que é o Espírito Santo, né? Então, essa tecnologia não pode ser controlada, ela está acima do domínio humano, né? É só o Espírito Santo que controla ela. Então, o domínio global está nas mãos do iníquo, né? Do homem da iniquidade, que, por sinal, está perto de vir, e ele vai individualmente manejar, controlar as massas, né? Nós vemos que muitos estarão sucumbindo, né, a esse sistema, né? Então veja que isso já está formatado, embora não esteja manifesto visivelmente, né? Os futuros opressores, né, que são os pseudo-poderosos, eles já estão distribuídos estrategicamente na Terra, né? Representados explicitamente, né, por domínio econômico, por influência, né, poderosa. Eles vão dominar a política, eles vão dominar ao ponto de dominar também a religião, né? Então, sintetizando, torno a dizer, pode até parecer teoria da conspiração, porque o projeto está sendo desenvolvido pela potestade do mundo invisível. Então é uma teoria, né? Mas nós estamos vendo acontecer. Então isso tudo talvez esteja parecendo aterrorizador, mas creia nisso, é a revelação de um tempo que nós estamos vivendo. Trata-se de um projeto, um plano de um governo global que visa dominar os povos do mundo e as nações. Então, o cronograma do projeto é desenvolvido através de uma hierarquia de agentes governamentais, visa transmitir ideia de dimensão, né, ou mundo espiritual do mal, entidades, maligna, treva, morte. Nós podemos ver com clareza a apologia da morte pela imprensa, né? O vírus existe? Existe. Existe, é preciso cuidado, precisa estar tomando as precauções, mas multiplica por 10 aí o que estão fazendo, né? Causando pânico, causando desespero, faz parte desse plano. Estão causando caos para oferecer solução, né? Foi o que fizeram aqui no Rio de Janeiro, causaram caos, né? A solução é o hospital de campanha, enfim, fizeram, não fizeram nada, tem ali na Barra tudo abandonado, milhões e milhões de dólares, dinheiro público, né, que foi desviado para outras coisas, né? Então eles vendem, somente a mídia, né, vende o caos para vender solução, aliás, comunica o caos e vende a solução. Então, domínio, sistema, regime político, regime opressor, né, tudo isso nós estamos vendo. Tudo tem que estar nivelado para a implantação do governo do anticristo, né? A igreja precisa saber disso e precisa estar preparada, né? Cabe a nós, pastores, andar na frente e informar, porque podem vir críticas, podem vir os céticos, até mesmo irmãos em Cristo, dizendo: isso é ficção, né? Paranoico, o pastor está paranoico. Não importa, não importa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Parece contraditório, parece absurdo, parece ficção, também concordo, mas é a realidade, creiam, e é um processo que está sendo desenvolvido com a participação ativa do homem natural. Esta é a ideia que a elite global quer formar nas mentes dos homens. É o que eu tenho observado, e é que, por conta de uma miopia espiritual da igreja, a igreja não vê e ela não se esforça por compreender ou por discernir com clareza esta realidade do tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, devido à sua falta de visão interior, ela não consegue ver de maneira alguma ou ser capaz de vislumbrar o que está implícito nos seus olhos, diante dos seus olhos. Se não vigiar, serão as principais vítimas e potenciais. Em breve, nós já estamos nesse tempo de brevidade, né, no tempo, muitos serão transformados, e é por isso que a Bíblia chama o tempo da apostasia,
serão transformados, né, num povo plenamente dominado por um controle mundial através da tecnologia. Então o homem está aceitando, está sendo ingênuo, desatento, né, sem controle. Então quem utiliza obrigatoriamente o avanço da tecnologia mundial, que está chegando, né, a essa conclusão, são aqueles que estão atentos, estão buscando. Então esse processo todo, né, acima que eu falei, ele é definido como nova ordem mundial. Essa nova ordem, ela está sendo estruturada através de um sistema religioso mundial denominado ecumenismo, né? É um regime geopolítico divulgado com globalização, em síntese, uma política, uma religião, um povo, né? A China, temos falado muito na China, ouvido falar muito na China. A China, ela encabeça esse projeto através da Huawei, que é uma empresa, né, que está envolvida nesse projeto de tecnologia 5G, enquanto as empresas chinesas eram especialistas também nas redes 4G, muita coisa aconteceu. Eles compraram o mundo, eles estão avançando, eles estão entendendo, estendendo o seu domínio, né? Não o povo chinês é escravo, é sofredor, eles não, mas os que impõem a escravidão e colocam como única religião de adoração o partido governante, né? A China se transformou na mais alta, dominante, empreendedora dessa inteligência artificial robótica, né? Então o processamento do Big Data, por exemplo, né? Você pode nunca ter escutado a respeito disso, é um processo que sistematiza um grande fluxo de informação que são gerados dia a dia por todas as pessoas online ou offline. A cada segundo, reconhecimento facial, capacidades espaciais, né? São exemplos, né? Nós vemos aí satélites sendo lançados todos os dias, né? Para que os nossos dados são transmitidos, bastará estar diante de algum aparelho eletrônico, né? Em pouco tempo, a rede 5G vai emitir um alto nível de informação, né? E vai rastrear onde você está, ou seja, uma vez que essa tecnologia seja disseminada no mundo, os criadores poderão ter controle sobre as pessoas. E daí nenhuma pessoa poderá se esconder em nenhum lugar que seja, né? Isso é o significado real do que vai ser o governo do anticristo, quando o sistema político controla o povo o tempo todo, exigindo deles obediência cega. E por acréscimo, meus irmãos, nós vamos ver, nós não, os que ficarem terão punições, poderão ir até mesmo a morte, né? Em síntese, serão caracterizados pelo totalitarismo, que é o sistema político do qual o Estado normalmente está sob o controle de uma pessoa, né? Onde o autoritarismo, em cuja forma de governo é caracterizado por obediência absoluta ou cega às autoridades por meio de um opressivo controle da sociedade. O fato curioso é que o 5G não foi desenvolvido por um país ou por um cientista específico. As patentes da tecnologia 5G são de vários países europeus, asiáticos, né? Não de uma empresa específica. Eu estava lendo sobre isso. Se fosse apenas este o principal método de controle da liberdade e da privacidade humana da China, até que não seria difícil de combater, mas as pessoas poderiam deixar de comprar, deixar de usar. Porém, é um ledo engano. A tecnologia ela vai invadir de maneira mais sutil possível a privacidade humana, né? Por exemplo, lâmpadas inteligentes, o usuário pode fazer as coisas à distância, apenas apertando um botãozinho no seu iPhone, no seu Android, né? Parece ser útil ao bem comum e contribui para a segurança, né? Poxa, que bom, coisa maravilhosa. Porém, por outro lado, ela visa não apenas rastrear o ambiente. O problema é que todos serão captados e vão ser transmitidos pela internet ultra rápida. É uma central de controle, um sistema de monitoramento contínuo, né, para a nova ordem mundial, que vai gerenciar as populações do mundo com facilidade. O que será que virá por trás de toda essa polêmica tecnológica, né? A possibilidade de impedir um chip, já se fala hoje num documento único, né? Já se fala hoje nessas coisas,
dizem que será melhor, será mais seguro, né? O que na realidade é o contrário. O propósito é o controle da pessoa, né? Diuturnamente, ou seja, onde ela estiver. Nos presídios, por exemplo, americanos, esta prática já existe. Já em 2014, né, já os presos lá têm um chip que sabe onde eles estão. Então, os celulares 5G, não haverá nenhum lugar, quem tiver esse celular 5G, não haverá nenhum lugar seguro no mundo onde você possa se refugiar e não ser localizado, não ser rastreado, né? Eu cogito que toda a revolução da engenharia social visa manter essa população sob controle, né? Então, em termos domésticos, haverá algum tipo de dispositivo eletrônico embutido, né? Um relógio de pulso. Puxa, mas será que vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. As coisas estão acontecendo muito rápidas, muito rápidas. Eu mesmo, na minha vida, eu não imaginava nunca, né, ter hoje elementos que eu pudesse usar como estou usando agora, por exemplo, fazendo essa gravação, né? Principalmente as coisas que eu já tive no passado e que tem agora. Eu, quando fiz a engenharia, eu não tinha computador, eu não tinha máquina de calcular, eu tinha régua de cálculo, né? Hoje, um estudante de engenharia tem tudo. Qualquer coisa que se vai fazer, pergunta para o Google responde tudo. Se você quer fazer uma escada na sua casa, você pergunta para o Google. Quando que há 10 anos atrás eu tinha isso, a gente tinha isso? Não tinha, as coisas acontecem muito rápido, né? Então é assim que começarão a marcar os seus gados, as pessoas, né? Uma questão obrigatória a ser considerada. Todos os seres humanos vivos serão rastreados em tempo integral. A resposta é clara, né? Haverá um tempo em que a pessoa, por decisão própria, poderá se furtar, né? De aceitar isso, mas terá que fugir para o mato, né? Terá que ficar longe, né? E será por pouco tempo, porque haverá olhos de satélites que vão detectar, por exemplo, com temperatura de corpo onde está, onde tem seres vivos, né? Tecnologia avançada, criada para resolver essas questões. Então, não tenha dúvida disso, né? Haverá uma situação terrível, né? Haverá um caos terrível. Todos que optarem por atualizar os seus dados cadastrais, né? Para poder receber assistência médica, financeira, social, deverá trocar os seus documentos por documentos digitais. Quem não aceitar a identidade digital vai ter dificuldade de sobreviver, né? Então cabe ressaltar ainda que os satélites eles vão estar capacitados para saber onde você está. Então, além de ligar, né, você usar o seu dispositivo de celular 5G e falar com alguém, você vai ter essa conversa registrada. Nada vai ficar encoberto, né? O cidadão de alta renda, de baixa renda, né, vai desfrutar dessa tecnologia, mas vai desfrutar também de um controle. Ficará tudo exposto ao olho que tudo vê. Eu creio e espero que a igreja, apesar de poder passar por isso, né, nós estamos passando pelo princípio das dores e tal, não conhecerá o anticristo, nós seremos arrebatados antes, mas no reino do anticristo haverá uma força, inclusive eu creio, uma força policial robótica, capaz de rastrear qualquer dispositivo metálico a longa distância, né? Então, esta época será crítica e perigosa para quem recusar e será cadastrada num sistema de identificação. O sistema religioso global também será aparelhado tecnologicamente com o sistema político global. Isso vai dificultar alguém, né, de estar no anonimato, de incorrer num perigo de anonimato, mesmo que não disponha de qualquer material que contenha algum dispositivo eletrônico, porquanto a população vai estar devidamente monitorada de todas as formas. Não haverá país no mundo que ousará contrapor a política do governo mundial, né? Então a previsão é muito grande. O mundo está envolvido diretamente nesse processo
muito embora de uma maneira discreta, né? Hoje nós vemos os Estados Unidos, que são conservadoristas, temos lá o Trump, que é conservador, temos aqui o nosso Bolsonaro, né? Mas estamos vendo aí a Argentina está entrando no mesmo nível da Venezuela, né? Então a coisa está terrível, né? Então a mídia está ajudando muito a promover isso, vai ser uma coisa tremenda. Então eu fico por aqui, haverá algo que nós vamos começar a ver em seguida, assim, de uma forma muito rápida, né? A implantação do sistema de telefonia 5G, será o início de uma grande farsa, a humanidade estará dando, né, um grande passo para o caos, né, um grande passo rumo à invasão de privacidade. A tecnologia vai controlar pessoas através do olho tecnológico, que tudo vê, né? Será inevitável a invasão da privacidade alheia, justificar isso, né, vai causar um caos, a desconstrução da família, os roubos, as violências, né, uma forte sensação de segurança vai favorecer essa tecnologia. Olha, tem que ter essa tecnologia para você ter mais segurança, né? Um futuro breve, esse mecanismo será controlado também pela religião mundial. Então, que fique aqui essa palavra. Isso foi registrado há mais de 2000 anos atrás, em Apocalipse 13, né? Quando nós vemos ali Jesus falando que obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem a marca na mão direita ou na testa, né? Isso vai acontecer. A tecnologia de identificação por radiofrequência já existe e já está sendo aceita por pessoas no mundo, e ao ser injetado no corpo, ela vai atuar como um código de barras interno, né? Individual para a pessoa portadora do dispositivo. Então, o arrebatamento da igreja deverá ocorrer 7 anos, né? Deverá ocorrer antes do arrebatamento, né? Para que na segunda vinda de Cristo, seu reinado seja reinado de paz, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse 13, né, que aqui há sabedoria, né? Aquele que tem entendimento, aquele que alcança, né, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, né, e o seu número é 666. A finalidade da tecnologia está sendo desenvolvida agora com esta famosa 5G. Visa atingir exclusivamente uma ala da sociedade que vai recusar aceitar outra forma, né, senão de agregar o seu coração a esse sistema. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê aquilo que você precisa para continuar firme na fé. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos vendo as coisas acontecerem de uma forma muito rápida. Senhor, o Senhor tem nos alertado, tem nos dito. Eu quero te pedir, antes de mais nada, que o Senhor dê entendimento à igreja, que o Senhor fale à igreja, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor trabalhe também nos corações, fazendo com que os corações dos meus irmãos não fiquem estarrecidos, não fiquem alucinados, não fiquem medrosos, mas fiquem calmos, tranquilos, sabendo que o Senhor está no controle. Nenhuma tecnologia supera o teu poder, a tua graça, a tua bondade. Abençoa-nos, Deus, sempre com aquilo que o Senhor soberanamente sabe. A tua palavra diz que o Senhor não faz coisa alguma sem avisar os teus servos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos estar na tua presença e queremos estar guardados em ti. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, nos dá um culto abençoado à noite, seja conosco. Eu te oro assim agradecido em nome do Senhor Jesus e abençoa o teu povo em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém, amém e amém. Amém.